Olá, eu sou o professor Bruno Viana e para dar continuidade aos exercícios sobre fração, eu escolhi da prova de 2012 da UBMEP, segunda fase, nível 1. Vamos fazer aquele esquema. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e já a gente volta com a solução para ver se você acertou. Boa sorte! E aí, vamos à resposta? Espero que você tenha acertado. Eu particularmente gostei muito dessa questão, acho que foi muito bem elaborada, muito bem pensada e muito bem contextualizada. Então vamos atacá-la. Alberto, Beatriz, Carlos, Dulce e Eduardo ainda dormiam quando sua mãe saiu e deixou uma vasilha com jabuticabas e a instrução para que fossem divididas igualmente entre eles. Alberto acordou primeiro, pegou 1/5 das jabuticabas e saiu. Beatriz acordou depois, mas pensou que era a primeira a acordar e, por esse motivo, pegou 1/5 das jabuticabas restantes e também saiu. Os outros 3 irmãos acordaram juntos. Perceberam que Alberto e Beatriz já haviam saído e dividiram as jabuticabas restantes igualmente entre eles. Letra A. Que fração do total de jabuticabas coube a Beatriz? Bem, vamos atacar primeiro a letra A, depois a gente volta para a letra B e para a letra C. Então, vamos à letra A. Eu não sei qual é a quantidade de jabuticabas que tinham, não foi informado, né? Mas a pergunta da letra A é que fração do total coube a Beatriz? Ora, eu sei que o Alberto, ele pegou 1/5 das jabuticabas, né? Era o acordo, eram 5 filhos, era pegar o total de jabuticabas e dividir por 5. Então, corretamente, ele pegou a parte que lhe cabia, 1/5. Tá, quanto sobrou? Sobrou, ora, 1/5, sobrou 4/5, né? 1 para chegar a 5, 4. Então, sobrou 4/5. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois é que a Beatriz acordou, ela não tinha visto que o Alberto já tinha acordado, ela achou que ela era a primeira a acordar, e ela foi lá, né, na maior inocência, e falou, vou pegar a minha parte, que é 1/5. Só que ela não pegou 1/5 do total, ela pegou 1/5 do que sobrou, depois que o Alberto tinha pego a parte dele. Então a Beatriz, ela pegou 1/5, mas não do total, 1/5 dos 4/5. Ora, então a Beatriz pegou 4 vezes 1, 4, 5 vezes 5, 25. Então Beatriz pegou 4/25 do total. Letra A, resolvida lá. Que fração do total de jabuticabas coube a Beatriz? Coube a Beatriz 4/25 do total. Deveria caber 1/5, mas ela não viu que o Alberto tinha pego primeiro, ficou só com 4/25. Beleza. Vamos atacar agora a letra B. Letra B. Vamos ler a letra B. Quem ficou com a menor quantidade de jabuticabas? E quem ficou com a maior? Bem, então eu tenho que descobrir quanto cada irmão recebeu. Lembrando que eu não tenho o total de jabuticabas, eu tenho que representar essas quantidades de maneira, através de frações, né? Então vamos lá. Eu já sei que o Alberto ficou com 1/5. Já sei também que a Beatriz ficou com 4/25, ok? Bem, o que aconteceu depois? Depois que a Beatriz pegou a parte dela, os 3 irmãos acordaram, mas eles perceberam que o Alberto e a Bia, né, tinham
pego a parte deles. Então, o que eles fizeram? Com o que restou, eles dividiram por 3, dividiram de maneira igual. Bem, mas o que restou? Bem, eu tenho que primeiro pegar quanto o Alberto e a Bia pegaram juntos. Aí eu tenho que analisar em cima desse valor o que restou. Então, vamos lá. O Alberto pegou 1/5. A Bia pegou 4/25. Então, tem que somar essas duas frações. Eu não vou fazer MMC, não vou usar o algoritmo. Eu vou arrumar uma fração equivalente a 1/5 com o denominador 25. Basta multiplicar por 5 em cima e 5 embaixo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Eu vou somar com 4/25. Então, esses 9/25 representam a fração que o Alberto e a Bia e a Beatriz pegaram juntos. O que foi dividido para os outros 3 irmãos foi o que sobrou dessa fração. Ora, se o Alberto e a Bia pegaram 9/25, sobrou 16/25. 9 para chegar a 25, 16. Então, se os dois pegaram juntos 9/25, sobrou 16/25. E foi essa quantidade que sobrou, esses 16/25, que foi dividido pelos 3 irmãos. Bem, boto 1 embaixo, 16 não dá para dividir por 3. Então, a melhor alternativa é usar aquela inversão da divisão. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Botando 1 embaixo, o inverso de 3 é 1/3. 16 vezes 1 dá 16. 25 vezes 3 dá 75. Ora, então vamos lá. O Alberto, ele pegou 1/5 do total. A Beatriz pegou 4/25. Os outros 3 irmãos pegaram, cada um deles, os outros, pegaram, cada um deles, 16/75. Então, eu tenho que agora analisar qual é a maior e qual é a menor fração. Para isso, eu preciso igualar os denominadores. Bem, aqui não tem como simplificar, Então, eu tenho que transformar esse cara num denominador 75. E tem que transformar esse cara num denominador 75. Bem, para isso, basta eu multiplicar em cima e embaixo por 5 aqui. 4 vezes 5, 20. 25, desculpa, por 5 não, por 3. Eu estou procurando um número que multiplicado por 25 dá 75. Então, 3. 25 vezes 3, 75. 4 vezes 3, 12. E aqui, por 15. 1 vezes 15, 15. 5 vezes 15, 75. Então, vamos lá. Alberto. 15/75. Bia. 12/75. E os outros? Cada um 16/75. Bem, então, quem pegou mais nessa história? Os outros irmãos. Quem pegou menos? A Bia. Bia pegou menos. Então, quem pegou menos foi a Beatriz. E quem pegou mais? Cada um dos outros irmãos. Então, letra B está respondida. Vamos para a letra C? A letra C. Vamos ler a letra C. Ao final da divisão, desculpem.
Ao final da divisão, nenhum dos irmãos ficou com mais do que 20 jabuticabas. Quantas jabuticabas havia na vasilha? Bem, olha só. Vou dizer, então o número de jabuticabas tem que ser menor que 100. Ora, por quê? Porque ninguém ficou com mais de 20. Tem 5 irmãos, né? Então o número tem que ser menor que 100, porque 5 vezes 20 dá 100. Ok. Eu sei que o número de jabuticabas também é um número natural, ele não pode ser um número quebrado, né? Eu não posso ter 18 jabuticabas e meia, 13,25 jabuticabas. Não, o número é inteiro, o número não é quebrado, né? Então, eu sei, agora eu vou analisar em cima da quantidade de cada um recebeu. O Alberto eu sei que recebeu 1/5. A Beatriz recebeu 4/25. E os outros irmãos receberam 16/75. Bem, então, quanto é que o Alberto recebeu? 1/5 vezes o número de jabuticabas. Quanto a Bia recebeu? 4/25 vezes o número de jabuticabas. E quanto cada um dos outros irmãos recebeu? 16/75 vezes o número de jabuticabas. Ora, então eu estou procurando um número que seja divisível por 5, por 25 e por 75, né? E que seja menor que 100. O único número que atende isso é o próprio 75. Não existe outro número que eu consiga dividir pelo 75 que seja menor que o 100, a não ser ele mesmo. Então, na vasilha, a gente tinha 75 jabuticabas. Justamente por causa disso. E 75 divisível por 25 é divisível por 5. Bem, espero que você tenha acertado. Até a próxima.